Signo de Áries, tudo bem com todos vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Esta leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Áries. Não ressoará com todo mundo. Pegue só o que fizer sentido, o que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo neste canal, eu te convido a me seguir, ativar o sininho de notificações, assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E também, como forma de agradecimento, curtir, comentar, compartilhar, porque dessa forma também o YouTube entende que o vídeo tem relevância, pode distribuir para mais pessoas e essa mensagem pode ser útil a alguém. Eu sou Elaine Cristina, neste canal eu misturo tarô, oráculos, baralhos, astrologia e constelação familiar, tudo na mesma leitura, para que a gente possa ter um entendimento mais profundo do que está acontecendo na nossa energia, o que a gente precisa fazer para modificar. Frente a isso, eu peço a autorização para acessar o campo inconsciente de vocês. Às vezes as informações que vêm, a princípio, vêm bloqueios, dificuldades, dores, e no decorrer da leitura a energia vai mudando e vai trazendo o que a gente precisa fazer para modificar a situação. São muitas energias, pegue só o que fizer sentido e como forma de complementar você pode olhar o seu signo ascendente, o seu signo lunar e a sua Vênus. Então vamos lá, fundo do deck, que é o que resume a leitura. A gente tem o arcano do carro. O arcano do carro, ele fala de movimento. Porém, é um movimento que depende das nossas escolhas, da gente pegar as rédeas da nossa vida e direcionar. Aqui a gente tem um leão, aqui na carta é leão, mas tem alguns baralhos que é cavalo. Aqui a gente tem um cavalo, um de cada cor, significa uma dualidade. O cavalo preto e o cavalo branco. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. E eu que tenho que segurar as rédeas da situação nas minhas mãos, porque afinal de contas é a minha vida, né? Então nessa bandeja aqui tem a água, aqui está o arcano 0 do tarô, que me mostra aonde que está o bloqueio, o que está no inconsciente que precisa ser modificado. Aqui o símbolo de Áries, a energia de Áries, e eles vão se movimentar conforme as informações do campo morfogenético. O campo da constelação é o mesmo campo do tarô. Existe um 4 de paus na sequência, ou seja, um reconhecimento público da sua vitória e até um pedido para que você haja. A energia de paus é uma energia de movimento, uma energia de fogo, uma energia de ação. Vou colocar aqui a fogueirinha como símbolo desse movimento, dessa ação, e como se fosse a necessidade do público, da sociedade, da família, enfim, reconhecer isso. E vão reconhecer os seus louros, a sua vitória, o seu poder, a sua ação, desde que você segure as rédeas da sua vida, desde que você haja. Existe no seu inconsciente uma grande sabedoria. Saiu a carta da alta sacerdotisa. Essas informações elas estão ocultas para as pessoas e às vezes até para o próprio ariano. São pessoas com uma grande maturidade, uma grande evolução e que precisam trazer à tona tudo isso. A sacerdotisa também fala de dualidade, tá vendo que tem uma coluna preta e uma coluna branca ao lado dela? Então, existem o que é essa dualidade? Existem informações que estão lá ocultas no inconsciente e outras que já emergiram para a consciência, que já afloraram, desculpem. Eu vou colocar aqui o inconsciente e o acesso à consciência dessas informações. Existe aí uma pessoa que tem uma energia de movimento de paus, um cavaleiro de paus, que pode estar chegando na sua vida, ou você ser esse cavaleiro de paus, né? De ter essa atitude, essa ação, uma vez que tem o arcano do carro. Porém, existe aqui
Um 5 de copas. O que é esse 5 de copas? Algum apego ao passado. Algumas dores que ficaram lá ocultas, que precisam ser transformadas, que precisam ser olhadas. É uma carta de nostalgia. Olha, na infância, quando eu era criança, sabe? E aí, às vezes, a gente se paralisa nessas energias. Dados astrológicos: Netuno, Sagitário e casa 8. A casa 8 é uma casa de fechamento de ciclo. É uma casa também que fala de magia, é uma casa que fala de sexo, é uma casa que fala de herança e principalmente fechamento de ciclos. Nós vamos entender ao decorrer da leitura. Sagitário é uma energia leve, é uma energia espiritual, é uma energia de sabedoria. Os sagitarianos são muito sábios, muito, assim, de forma geral, né? Desprendidos da matéria, tem uma leveza, um curtir a vida e ao mesmo tempo uma sapiência, assim, uma sabedoria indescritível. Então tem essa energia influenciando aqui, então vou colocar Sagitário, essa energia influenciando o signo de Áries neste momento e Netuno. O que é Netuno? Netuno é o inconsciente coletivo ancestral, que eu representei aqui pelo planeta, né? Uma energia, às vezes, de padrões repetidos. Ele fala muito, tem muita sincronia com Eremita, não saiu a carta de Eremita ainda, porém é uma sabedoria, assim como a sacerdotisa. Tem energia com a carta do Papa, que tem a mesma sabedoria que a sacerdotisa, porém já está na consciência. A sacerdotisa ela é meio oculta essas informações. Você precisa acessar essas informações, essa sabedoria que está no seu inconsciente. Sagitário traz isso. Tem uma energia um pouco densa. Me deu dor de cabeça. Uma pontada assim. Deixa eu entender o que energia é essa. Eu peço autorização de vocês para acessar essas informações do inconsciente. Às vezes dói, às vezes energias que não querem que a gente evolua tentam impedir a gente de olhar para essa situação. Qual o aprendizado do signo de Áries? Carta da cegueira aqui, tem que enxergar alguma coisa que está oculta. Gente, meu olho começou a arder, olha que energia forte. Chegou meu assistente, o Feijão. O 2 de espadas é uma carta de paralisação, de não estar enxergando a situação. Uma carta de dualidade, de não saber que caminho tomar, assim como o arcano do carro, se eu vou para lá ou se eu vou para cá, de mãos atadas, o que eu faço, né, que eu não consigo encontrar a saída, encontrar a solução. É a carta da cegueira, eu não enxergo. O que está oculto no meu inconsciente que precisa ser transformado? Nós vamos enxergar, nós vamos descobrir, nós vamos acessar. Mais uma carta para o aprendizado, por favor. O 6 de copas. O 6 de copas também fala de nostalgia. O 5, ainda existem existem emoções que estão em pé aqui atrás da pessoa, mas ela só olha para a dor. O 6 de copas, o aprendizado aqui no caso, é sair dessa nostalgia, dessa melancolia. Não, porque na infância, quando eu tinha o cachorrinho, quando meu pai não sei o quê, quando a minha mãe podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, meu irmão... Então você fica preso nisso, e quando fica preso nisso, você fica no passado, e a vida não anda. O passado, ele serve como aprendizado para que a gente se fortaleça, entenda algumas situações e a partir daí a gente cresce. Agora, quando a gente vive no passado, emocionalmente, mentalmente, a gente não está vivendo o presente. E aí as coisas não fluem. Energia do bloqueio, por favor, para o signo de Áries. Desculpem, caiu tudo. Eu vou acessar sim essas informações, elas serão úteis para alguém e nada vai me impedir. Peço proteção, ajuda da espiritualidade, dos meus ciganos, dos meus guardiões, para que eu passe o recado para quem precisa. Dor de cabeça tá forte aqui. E não tava, foi só eu sentar aqui na mesa que me deu
Energia do bloqueio para o signo de Áries. Valete de Copas, um início emocional aí. Talvez um novo amor. Vamos olhar. Mais uma carta, por favor, para o bloqueio. Para o signo de Áries. 8 de Copas. O 8 de Copas é uma carta assim. Algumas emoções, algumas dores precisam ficar no passado. Tá vendo que tem uma energia de lua? O que é a lua? É o inconsciente. Eu preciso ir lá para o inconsciente. Lua na astrologia fala de mãe e também fala de emoções. Eu preciso deixar algumas emoções no passado. Deixar, tá vendo que tá nas costas da pessoa? Deixar no passado e mergulhar no meu inconsciente. Aprender isso. Eu vou colocar esse coração preto aqui como essas emoções que estão no passado do signo de Áries, que precisam ser trabalhadas, entendidas, processadas, mas isso está bloqueando a sua vida, tá? Caiu na posição de bloqueio, tá bom? Então, quando a gente olha para essa dor, para o passado, a gente consegue entender, transformar, né, fazer a desidentificação psíquica e emocional, para que a gente consiga processar essa informação e seguir a vida, senão a gente... Como que a nossa energia psíquica funciona? Tem uma dor, um trauma. Às vezes a gente não tem a força, a maturidade, a resiliência, ou foi muito intenso, ou foi muito rápido, ou foi um trauma assim, em cima do outro, que não deu tempo do organismo assimilar, processar. O que o nosso corpo faz? Coloca no inconsciente e a gente vai vivendo a vida. É até uma estratégia de sobrevivência. Por isso, por exemplo, o luto, ele demora 1 ano, às vezes mais, porque ele coloca as dores lá embaixo do tapete, para que venham aos poucos para a consciência, para a gente conseguir elaborar. O problema é que muitas vezes essa dor está lá no inconsciente, ela tenta vir para a consciência. Como que ela vem? A partir de comportamentos, de padrões repetidos. Mas a gente recalca para o inconsciente de novo. Fala assim, não quero olhar para isso, tá tudo bem, já passou, e vai vivendo. E aquilo é como se eu tampasse a válvula da panela de pressão e aquilo vai fervilhando dentro de mim, vai fervilhando. Chega uma hora que essa panela explode. Pode vir uma doença, uma situação, um padrão muito forte, uma, entre aspas, rasteira do destino, que é pra gente olhar. Porque se tá no inconsciente é porque naquele momento a gente não tinha condições de olhar. Mas a gente já amadureceu, já calejou. Não é fácil olhar, dói olhar para as dores, mas eu faço analogia como subir uma montanha. É difícil, é penoso, mas em compensação, a vista que se tem lá de cima e todo o movimento terapêutico, né, de autoconhecimento, ele é em espiral. A gente revisita a mesma dor várias vezes com outros amadurecimentos. Então a gente passa pela mesma dor, só que com um novo olhar, com uma nova maturidade, e a gente vai trazer, ó, tá vendo que o coração partido aqui, ó, essa dor tá vindo aqui para a consciência. Então, vira e mexe frente às situações. O nosso organismo, a vida, coloca, saiu casa 8, fechamento de ciclo. Provavelmente é um padrão ancestral, tá? Coloca essas dores para a consciência, através de situações, de memórias, para que a gente fique na lamúria, na dor, no looping. Não, para que a gente se fortaleça. Olhe para isso que tem terapia. Existem diversas formas terapêuticas, existe apometria, constelação, psicanálise, várias técnicas que olham para o inconsciente. Uma leitura de tarô também vai ajudar e vai olhar para o seu inconsciente. Neurociência também vai olhar para a memória que está armazenada no corpo, aliado a uma memória celular, que é do corpo, a uma memória emocional, uma memória mental, para que tudo isso junto possa ser reintegrado. Então, existem várias técnicas que a gente pode trabalhar, ok? O que está no inconsciente, caíram 2 cartas, o signo de Áries, Valete de Ouros, então tem um início emocional, e tem o 10 de Copas. O 10 de Copas é uma carta que fala de uma completude emocional, onde eu estou tão pleno no meu ser, na minha existência. Eu vou colocar a energia
de Vesta, que é essa energia do eu superior. Eu tô tão plena na minha vida, comigo mesmo, é o nosso eu superior, que eu consigo transbordar essa plenitude para a família e como consequência vem uma plenitude financeira, emocional, afetiva, familiar, social, e no seu inconsciente também tem um início material. Eu já vou clarificar as cartas, tá? Passado consciente e rainha de espadas invertido. Então, a rainha de espadas é aquela que tem o domínio do mental, que não deixa barato a situação, que se tiver alguém tentando manipular, tentando manipular, fazer mau uso, ela vai cortar. Ela vai colocar limite. É uma rainha de vitória, uma rainha de grande acuidade mental, de estratégia, porém ela está invertida. Quando ela está invertida, ela pode falar de crueldade, pode falar de frieza, pode falar de rispidez, a pessoa que está brava, ríspida com o outro, né, que não consegue colocar a sua força de uma forma, fugiu a palavra, de uma forma calma, digamos assim, né, de uma forma, veio a palavra íntegra, enfim. Então é preciso olhar para isso daqui. Por que no passado você precisou ser essa pessoa? Talvez tenham invadido os seus limites. Tem gente que abusa. E aí chega uma hora que a gente perde, né, a finesse, perde a classe. Resultado esperado, futuro, energia do futuro para o signo de Áries. Frente a essa situação, por favor. Virou o 2 de ouros. O 2 de ouros é uma carta de malabarismo. Eu fico fazendo malabarismo financeiro com os recursos que eu tenho. Então, se eu não olhar para essa dor ancestral, se essa dor não vier para a consciência, se eu não, ou ela vem para a consciência, eu coloco para debaixo do tapete. Aqui fui eu que movimentei a minha mão, desculpem. Se eu coloco para debaixo do tapete, eu fico a vida inteira nessa escassez, nessa avareza, e fico vivendo neste malabarismo. Então eu preciso trabalhar o meu inconsciente, trabalhar o desapego, apesar de não ter saído nenhuma carta 4, saiu 4 de paus, tá? Mas não saiu 4 de ouros, que é a carta do apego. Mas tem a nostalgia ali. Então é desapegar dessas emoções, essas dores do passado, para que eu consiga viver o presente. Para isso eu preciso ressignificar. Transformar, não é esquecer, porque não dá para esquecer. Mesmo que a gente coloque outras coisas na vida, sei lá, se enche de trabalho, de lazer, de distrações, aquilo tá lá fervilhando no inconsciente, como uma panela de pressão. Eu preciso olhar para essa dor. Mais uma carta pro inconsciente, por favor, do signo. Olha só, o eremita é o olhar para dentro, tanto é que ele tá num lugar escuro, tá vendo? E ele vai com sua lanterna iluminar o que precisa ser visto, trabalhado, ressignificado, com muito amor. Junto caiu a carta da coragem, que é o louco. O louco é o arcano 0, que é esse aqui, ó. E ele sai de dentro da caverna. O que é a caverna na simbologia do tarô? É o inconsciente. Sai do inconsciente, vai para a luz, vai para o sol, vai para a consciência. E eu me jogo, o cachorrinho tá aqui alertando, tem perigos, né? Tem perigos, não é porque tá no sol que tá tudo claro. Não, tem situações que a gente não conhece. É o desconforto do desconhecido. Mas com certeza será muito melhor do que viver escondido dentro da caverna. Então são duas cartas que falam assim, coragem, ilumina essa situação, essa dor. Eu vou colocar a energia de Saturno, que o Saturno ele vem cobrando, ele faz uma cobrança. Me vem Plutão também. O Plutão é um planeta de morte. É o planeta que rege casa 8. Aqui saiu casa 8. E a casa 8, ela me fala de fechamento de ciclo, olha lá. Tem uma cobrança emocional, energética, espiritual, para que você olhe para isso. É uma posição de fechamento de ciclo.
Plutão é o planeta do poder, da força. Mas é uma força interna, é um poder interno, um poder de escolha, um poder de decisão, um poder em dizer não, um poder em colocar limite, e é o planeta da transformação. Então, algumas coisas, algumas dores, algumas emoções precisam ser trabalhadas, ficar no passado, para que você possa se reestruturar e viver o novo de forma leve e diferente. Então, assumir as rédeas da sua vida e não permitir mais que ditem, faça isso, faça aquilo. Influências externas para o signo de Áries. Olha ali, Plutão se aproximando do consciente. Assuma o seu lugar de poder, o seu lugar de valor, o poder de fazer escolhas que você quer. Você é o dono da sua vida. Influências externas, a gente tem o mago. Olha só, o mago, ele caiu virado, né? Vocês viram que caiu virado. Virado é assim, é a posição de bloqueio. O mago significa que a gente tem todos os recursos. Material, emocional, físico, espiritual, mental, financeiro, para fazer as mudanças. Porém, quando ele está no bloqueio, ele está virado, a gente não, por algum motivo inconsciente, por algum motivo interno, eu vou colocar a energia de Urano. Urano fala do inconsciente pessoal e individual. Urano, na astrologia, é assim, é o fundo do poço tem um porão. Tem uma dor tão profunda, que eu me paraliso. Então, pode ser um trauma, né? Uma situação em que você se paralisou e que você não consegue avançar. Você está preso num padrão. E não existe comportamento sem motivo. Não existe. Se você está nessa paralisação, talvez tenha um trauma lá no passado, mesmo que seja inconsciente. Pode ser um trauma intrauterino, um trauma na primeira infância. Antes dos 3 anos a gente não lembra nada. Então, é necessário olhar para isso, para que isso se modifique. Seja transformado, ressignificado. O que vai ajudar? Somatic Experience, experiência somática, neurociência. Eu trabalho com essa técnica, uma técnica médica americana, que trabalha os traumas. Medos e temores do signo de Áries. Opa, justiça invertida. Justiça. Só que ela está invertida. Talvez você tenha medo dessa justiça, ou talvez tenha sido tão injustiçado, que você não... Ou perdeu a fé na justiça, sabe? Do tipo, nossa, eu não acredito que de novo isso acontecendo na minha vida. Então, assim, não existe comportamento sem motivo, né? Deixa eu mostrar a carta. Se você tem medo de ser injustiçado, é porque talvez tenha sido muito injustiçado. E aí talvez tenha até perdido a fé. Aqui eu coloquei Palas Atenas como justiça divina. Às vezes a gente perde a fé de tantos ciclos repetitivos, que aí a gente acaba... Muitas vezes a gente coloca as dores lá embaixo do tapete, digamos assim, no inconsciente, quando a gente é criança. Porque a gente não tem estrutura, não tem nem vocabulário. Como que uma criança vai decidir a situação, as coisas, vai falar, vou embora daqui, não aceito mais? Criança, né? Então a gente coloca algumas dores lá para debaixo do tapete. E às vezes elas se tornam... E às vezes a gente cria uma máscara, que na psicologia a gente chama de persona. Não é falsidade, não é isso. É uma outra estrutura para conseguir esconder uma dor. E às vezes aquilo é tão forte que a gente se identifica com essa máscara. E a gente não percebe o que está lá por trás, que é uma dor. 95%, isso é dado científico, dos nossos pensamentos, comportamentos são moldados a partir de informações que estão no inconsciente. Então a gente precisa tratar o que está aqui por baixo, o que está aqui por trás. A justiça está ao seu favor. Eu vou colocar aqui
a força divina, né, a chama trina, o poder, a sabedoria e o amor divino como símbolo. Não importa a sua religião, eu tô falando de fé, porque todo mundo merece uma segunda chance, merece um auxílio, todo mundo. Eu vou colocar o nó do sul, que são ciclos em aberto, coisas que a gente não finalizou, que a gente colocou lá para debaixo do tapete, e o nó do norte, que é o nosso caminhar na vida. Mas a gente só consegue seguir o nosso nó do norte, assumir o carro, as rédeas da nossa vida, se a gente fecha alguns ciclos. Se existem ciclos em aberto, e olha só, aqui o inconsciente conectou com Urano, que é o inconsciente pessoal e individual, que também está conectado com Netuno, que saiu aqui nos dados astrológicos. Netuno é inconsciente coletivo. Então, às vezes, uma dor ancestral que se repete na sua vida. Então, Urano e Netuno, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, moldam as suas dores, as suas emoções, deixando ciclos em aberto, você perdendo força, perdendo energia psíquica. No final do vídeo, eu vou deixar um card, um link com um vídeo de um... Nossa, virou uma carta, não sei, não vi quando. Que é o mundo. De um psiquiatra, Dr. Isaac Efraim, que ele fala da força psíquica. Quando a gente tem uma força psíquica fraca, uma energia psíquica, uma energia mental fraca, a gente abre brecha para todas as negatividades. E essa energia psíquica fraca, ela vem de comportamentos aprendidos e algumas vezes por padrões genéticos. E isso que abre brechas, né? O corpo mental conectado com o corpo emocional, que forma o campo áurico, que é o nosso campo de proteção. Isso forma brechas no nosso campo emocional, fazendo com que a gente não consiga avançar. Então, é necessário fortalecer essa energia psíquica. Só que emoção anda junto com razão. Então, se tem uma dor, mesmo que eu tenha um mental forte, uma hora isso vai ser permeável a essa dor. Lembra, 95% dos nossos comportamentos são inconscientes, é preciso tratar. E tem uma energia divina auxiliando aqui, você tem o amparo da espiritualidade para isso. Para que você consiga agir, assumir as rédeas da sua vida. A sua vesta, que é a sua essência. Só que existe uma cobrança aqui conectada a Áries, que é Júpiter. Opa, ai, chegou minha gata. Já desceu, gente. Subiu e desceu da mesa. Tem uma cobrança. Essa cobrança pode ser ancestral, tá? Ó, quando eu falei da cobrança, o nó do sul começou a se afastar. Então, quando você olha para o que está no seu inconsciente, para essa cobrança ancestral, cuida das suas feridas, você se fortalece. Conecta todos os seus caquinhos, que a gente chama de fractais, que é a sua vesta, se integra como um ser, o seu eu superior, para que você consiga avançar. Eu falei isso, minha gata começou a miar, minha outra gata começou a miar, ela deve ter visto, porque eu falei de um padrão ancestral, deve ter aberto aí algum portal. Eu sempre abro portais, né, todo tarólogo, quando vai fazer uma energia verdadeira, uma leitura verdadeira, um constelador, ele abre portais. São portais de acesso ao inconsciente, que é o campo morfogenético. Aí voltou a me dar dor de cabeça. Então existe uma cobrança, talvez alguns ancestrais, inimigos de guerra, pessoas que ficaram machucadas, dores, enfim. É só abrir o livro de história, a gente vai ver todas as desgraças que acontecem até hoje, por sinal, né? Então, às vezes a gente precisa olhar para isso. Uma constelação irá ajudar muito, muito. Resultado esperado quando você olha para essa dor. Cavaleiro de Espadas, que é a briga, que é a guerra, nós vamos vencer, e é vitória, Mais uma carta, por favor, para o resultado esperado. Olha só, aí sai a energia do diabo, tem uma briga, o arcano do diabo não tem nada religioso, não é isso, tá? No tarô, o diabo pode falar de ego,
Mas ele fala também de disputas de vingança, de magia, de vícios, de manipulação. Pode ser que tenha aí influências externas ligado à maldade, à magia. Saiu casa 8. Casa 8 também é uma casa de magia, tá? Então, e é uma guerra aqui, ó. Então, o interessante é que faça, olha o movimento do arcano do diabo, que faça uma limpeza espiritual. Eu vou clarificar com o baralho cigano. Clarificando, por favor, a energia do diabo para o signo de Áries. É algo grande, tá? A energia do dragão. Não é coisa pequena, não. Não é para ficar... Olha, Mercúrio. Mercúrio é a manipulação. Manipulação de informações, que às vezes te deixa confuso. Eu vou colocar Mercúrio aqui, o planeta. Mercúrio, ele leva as informações, mas ele também leva as informações trocadas. Ele se diverte com as informações, com as dores das pessoas. O Office Boy do Olimpo também tinha contato com humanos, que é o deus Mercúrio. Mais uma carta, por favor, esclarecendo o arcano do diabo na leitura de Áries. Um vai e volta das emoções, um vai e vem das emoções, altos e baixos emocionais. Você tem a ajuda da sua ancestralidade para resolver isso. Ó, tanto é que o divino aqui se conectou com a sua ancestralidade, tá? Só que seus caminhos que estão se fecham. Tem a tesoura aberta, que é caminho aberto. Só que ela saiu invertida. Por conta dessa energia ancestral, é preciso limpar isso. É preciso olhar para isso. Se precisar de ajuda, meu telefone está na descrição do vídeo. Clarificando, por favor, as emoções ocultas, o 5 de copas, 6 de copas, clarificando as emoções, e o 8 de copas, clarificando as emoções ocultas. Essas emoções impedem a sua escalada, saiu até invertido, a sua escalada na vida, né, o seu caminhar na vida. Mais uma carta, é algo ligado à sociedade, a um conjunto de pessoas. Ah, e você, assim, tem muita sabedoria. Saiu de novo a carta da sabedoria, a alta sacerdotisa ali. Será que essa sabedoria incomoda, né? E o arcano do diabo não para ali. Vocês perceberam que ele não achou um lugar? Tem alguma coisa ainda. Clarificando, por favor, o 5 de copas. Vou usar outro baralho. Tarô, perdão. Clarificando o 5 de copas. Pode ser uma energia espiritual, negativa, viu? Ligado ao diabo. Pode ser magia. Magia mesmo. Magia não é Disney, não. É uma magia ruim. Clarificando o 5 de copas, por favor. Colheita, que é a energia de Saturno. Olha o movimento desse arcano, gente. Tentando tirar a luz, a espiritualidade de luz. Pai amado. Clarificando o arcano do diabo. Tirando as possibilidades da sua vida. Você tá vendo que ele tá empurrando a espiritualidade de luz? Eu acredito que seja uma força negativa, espiritual mesmo. Quando a energia pesa, meus gatos vêm aqui, chegou a Berenice. Né, Berê? Pode deitar aí. Pode deitar, filho. E olha, saiu uma carta aqui que é ligado a doenças mentais. Que a gente pode estar falando de narcisismo, de transtorno de personalidade antissocial, psicopatia, esquizofrenia, enfim. Se uma pessoa chega num nível desse
é porque o negócio é pesado. Verifique se existem padrões de questões psiquiátricas ancestrais, que normalmente são formadas a partir de traumas. Por exemplo, uma pessoa que tem transtorno de personalidade antissocial, o narcisismo, é uma pessoa que não tem no cérebro a região, há uma área no cérebro chamada ínsula. Ínsula é a área da empatia. Ela não tem essa região formada no cérebro, ou é muito reduzida, ela não consegue sentir empatia. É um egoísmo extremo, normalmente moldado por traumas. Sim, é uma pessoa que tem grandes traumas, mas uma pessoa que prejudica o outro, que mente, que manipula. E olha só, tirou a espiritualidade de luz de perto da sua ancestralidade. Você está percebendo esse movimento? É muito forte. Às vezes é movido por vingança, por raiva, por egoísmo. Então, que é essa carta aqui, que é a carta da doença mental. Então, para algumas pessoas é necessário olhar para isso. Mas lembrem-se, a luz sempre vence. Talvez você esteja vivendo a sua vida esteja sendo moldada por essa influência ancestral aqui, por essas dores ancestrais. E aí você perde o controle da sua vida. Você precisa assumir o controle da sua vida, se desidentificar psiquicamente e emocionalmente dessa energia do arcano do diabo, tá? Que fala de vícios, de magia, enfim. Mais uma carta clarificando o diabo, por favor. Uma vez que você limpa essa energia, se precisar de ajuda, meu telefone está na descrição do vídeo, tá? Não vá em nenhum lugar que devolva magia, que faça trabalho para o mal. Não vá em nenhum lugar assim. Não vamos criar mais karmas, né? Uma vez que você limpa essa energia do passado ancestral que afeta o seu inconsciente, você entra num fluxo de harmonia e mais receptivo à luz. Eu vou tirar uma runa como resumo da leitura e um aconselhamento do oráculo do poder da lua. Uma runa, por favor. Ingus. Ingus, deixa eu ler o significado dela. Fertilidade. Aproveite esta runa para finalizar o que foi começado, pois Ingus dá força para concluir as etapas da vida, aniquilando os medos e preocupações. As novas fases que estão por vir exigirão de você a renúncia de atitudes, de relacionamentos e projetos para deixar o caminho livre às mudanças. Encerre os ciclos do passado, resolva essa dor ancestral, olhe para os fragmentos que estão no seu inconsciente. Ingus está ligado à lua. A gente já colocou a lua aqui, ó. A lua. Por isso influencia o lado feminino do ser, gerando novas formas de viver. O lado feminino é ligado à criatividade, tá? A geração de projetos, ideias, trabalho. Gerando novas formas de viver, inclusive despertando o interesse em encontrar a pessoa certa para relacionamentos. Então, quando você fecha esse ciclo, você abre até os caminhos para o amor, além de abrir para o trabalho. Eu vou tirar um aconselhamento com o oráculo do poder da lua para o signo de Áries. Dedicação, carta da dedicação. Se dedique a isso. Mais uma carta, por favor. Libertação. Ó, a lua lá no fundo. Libertação. Chegou a hora de se libertar. Libertar os ancestrais desta dor. Mais uma carta, por favor, de aconselhamento. O refúgio noturno. O refúgio noturno, ele fala, é uma carta que fala assim: descanse, mas se conecte com o seu interior. Sabe quando você põe a cabeça no travesseiro? Reflita sobre isso, procure ajuda para fechar esse ciclo, libertar os ancestrais presos nessa dor, para que você tenha um futuro melhor e diferente.
Espero de coração ter ajudado. Curta, comente, compartilhem, hypem o vídeo. O vídeo de vocês vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas. Até lá!